moçada, a gente está aqui hoje para conversar com vocês sobre um dos temas mais bacanas, mais cobrados em questões de biologia, que diz respeito lá às diferenças entre reprodução assexuada e reprodução sexuada. Reprodução assexuada é aquela forma de reprodução onde você não tem variabilidade genética. Gente, uma vez que ela não tem variabilidade genética, eu posso argumentar que ela gera indivíduos geneticamente idênticos aos originais, com as mesmas qualidades e os mesmos defeitos. A reprodução assexuada, ela é muito bacana. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, por mais que você ache que tem algum defeito, gente, você não tem. Você é lindo, perfeito e maravilhoso do jeito que você está aí. E ninguém mexe em time que está ganhando. Se eu mexer em você aleatoriamente, é mais provável que eu estrague alguma coisa do que eu melhore você. Imagina, por exemplo, que eu pego lá uma fotografia sua, tá? Eu vou fechar o olho e vou riscar a fotografia na doida. Pode ser que eu melhore de alguma maneira a fotografia? Gente, pode ser se eu for muito sortudo, mas provavelmente eu vou acabar estragando. E é por isso que a reprodução assexuada ela é muito legal, porque você é exatamente perfeito, a variabilidade genética ela acontece de maneira mais ou menos aleatória, e se eu mexer em você na doida, provavelmente eu vou estragar. Dificilmente eu vou conseguir melhorar alguma coisa. Daí, o ideal é que a reprodução ela fosse assexuada em todo mundo. Ninguém mexe em time que está ganhando. Se você é lindo, fofo e maravilhoso e gerar um filho geneticamente idêntico a você, seu filho vai ser igualmente lindo, fofo e maravilhoso. Agora, só tem um pequeno detalhe quanto a isso. O que é lindo, fofo e maravilhoso? Quem é o dono da verdade? Que vai dizer o que é bom, o que é ruim, o que é feio e o que é bonito. Na biologia, gente, esse dono da verdade, ele é o meio ambiente. É o meio ambiente que diz se uma característica é positiva ou se a característica é negativa. O que eu quero dizer é que quando eu falo que você é super bem adaptado, é ao meio em que você vive. Se o meio em que você vive não muda, para que você vai mudar? Novamente eu coloco, ninguém mexe em time que está ganhando. Ou seja, a reprodução assexuada, ela é vantagem em ambientes estáveis. Se o meio não muda e você é super bem adaptado a esse meio, para que você vai querer mudar? Para que você vai querer que seu filho ele mude? Já a reprodução sexuada, ela trabalha de outro jeito. Ela tem variabilidade genética. Ela gera indivíduos geneticamente diferentes dos indivíduos iniciais. Gente, essa variabilidade genética, ela muitas vezes acontece de modo aleatório. Ela vai lá e cria novas características. Só que essas novas características que ela cria, normalmente são prejudiciais, normalmente são deletérias. Lembro de novo que você é super bem adaptado ao meio em que você vive, e que se eu fechar os olhos e mexer em você aleatoriamente, dificilmente eu vou melhorar você. Estragar é muito fácil. De maneira que a reprodução sexuada, ela é arriscada. Toda vez que ela cria uma característica nova, tem a possibilidade dela acabar gerando uma característica negativa. Entretanto, novamente eu lembro, quem é o dono da verdade que vai dizer o que é positivo e o que é negativo é o meio ambiente. Se o meio não muda, você não precisa mudar. Mas se o meio ambiente muda, é interessante que você mude. O que eu quero dizer é que uma característica que a princípio era ruim, ela pode se tornar bacana se o meio ambiente mudar. A gente pega que uma característica deletéria pode se tornar vantajosa. Meu exemplo preferido, né? Espécie humana surge na África. E os primeiros humanos tinham pele preta. Poxa, muito bacana, né? Na África, né? O solzão lá bombando, né? Radiação ultravioleta pra caramba. A pele preta, muita melanina, protege contra a radiação ultravioleta, evita que você tenha câncer de pele. Um belo dia, devido a fenômenos de variabilidade genética, surgiu uma pessoa de pele clara. Gente, você ter pele clara na África já não é interessante, né? Você com pouca melanina, seu risco de câncer de pele ele é muito alto. Ou seja, olha a variabilidade genética sendo negativa. Você de pele preta, super bem adaptado, tem uma variação, surge a pele branca que já não é tão bacana. Entretanto, a pele preta ela é bacana para aquele tipo de ambiente. Porque, por exemplo, a espécie humana começa lá a crescer, começa a sair da África e vai para outros ambientes. Vai lá, gente, para o norte da Europa, para o norte da Ásia, lá para Noruega, lá para a Rússia, onde, gente, a quantidade de radiação ultravioleta ela é bem pequenininha. Né? Em grandes latitudes, você tem lá uma intensidade luminosa menor, né, em relação à radiação solar. Esse lance de você ter uma menor quantidade de radiação ultravioleta tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que não tem perigo de você ter câncer de pele. O lado ruim é que você não consegue ativar a vitamina D. A vitamina D ela é ativada pela radiação ultravioleta. Quem tem pele preta
e vive nessas regiões de grandes latitudes, com pouca radiação ultravioleta e muita melanina bloqueando a radiação ultravioleta, vai ter dificuldade de ativar a vitamina D. É nessa hora que a pele branca ela é legal. Uma pele mais clara, não estou preocupado com câncer de pele e nesse caso, mesmo com pouca radiação ultravioleta, a pele branca permite que você ative a vitamina D. E é por isso que a reprodução sexuada ela é muito bacana. Porque é uma característica que a princípio era negativa, ter pele clara na África, se torna positiva ter pele clara lá na Noruega, lá na Rússia, quando o meio ambiente acaba mudando. Pelo amor de Deus, é óbvio que eu estou forçando a barra pra caramba, né? Se você de repente lá tem pele branca e quiser morar na África, ou aqui no Ceará, né, muito parecido lá as condições ambientais, pô, hoje em dia não tem problema nenhum, né? Só não esqueça de quando for pra praia lá, caprichar no protetor solar, que não tem perigo de câncer de pele. E se você tiver pele preta e quiser se mudar para Noruega, para a Rússia, de boa, sabendo que você vai ter mais dificuldade de ativar a vitamina D, que talvez tenha que tomar suplementação de vitamina D. Agora, originalmente, quando a espécie humana surgiu, a brincadeira era mais ou menos desse jeito. Daí, pegando todas as ideias que eu comentei, o que é que eu quero de vocês? A reprodução assexuada, ela é bacana em ambientes que não mudam. Se o meio não muda, para que você vai mudar? Entretanto, se o meio muda, é bacana que você mude junto. De maneira que a reprodução sexuada, ela é muito legal em ambientes que estão em mudança. Se o ambiente muda, é bom que você mude, é arriscado. Pode ser que você se lasque, pode ser que você de repente consiga se adaptar. Mas vale a pena arriscar, né? No final das contas, o que é mais comum na natureza? Ambientes estáveis ou ambientes que estão o tempo inteiro mudando? Ambientes que estão o tempo inteiro mudando. Você tem que a radiação solar muda, que o clima muda, que o relevo muda, ou seja, os ecossistemas estão o tempo inteiro mudando. E é por isso que, de modo geral, a reprodução assexuada, ela não é tão bacana. É muito difícil eu ter um ambiente estável. Como os ambientes estão mudando o tempo inteiro, a reprodução sexuada, de maneira geral, ela é mais interessante. É muito importante lembrar que a reprodução sexuada não necessariamente envolve ato sexual. Não precisa ter sexo na reprodução sexuada. Tem que ter variabilidade genética, mesmo que não tenha sexo. E quando a gente fala em reprodução sexuada, claro, nós vamos estar falando sobre divisão de sexos, né? Eu vou dizer que os indivíduos eles são dioicos ou eles são monóicos. Quem é dioico é quem é de sexos separados, machos e fêmeas. E nesse caso, a fecundação cruzada é obrigatória, o que é muito bacana, porque obrigatoriamente com a fecundação cruzada acontecendo, você vai ter uma alta variabilidade genética. Gente, quem é monóico é hermafrodita. Quem é hermafrodita pode fazer fecundação cruzada, mas pode fazer autofecundação. A autofecundação tem variabilidade genética? Tem variabilidade genética. Porque de qualquer maneira, na autofecundação, o organismo vai produzir gametas, então tem meiose, tem crossing over. De qualquer maneira, quando você faz a meiose, você embaralha seus genes e os seus gametas não são exatamente iguais ao material genético que você tem. Você vai ter nesse caso lá, de qualquer maneira, uma fecundação, junto espermatozoide e um óvulo. Mesmo que seja seu, no caso de você ser hermafrodita com autofecundação, a combinação de genes no espermatozoide e no óvulo na fecundação, o filho não vai sair igual a você. Tem variabilidade genética? Tem. Entretanto, essa variabilidade genética, ela é muito baixa. Daí, quem é dioico, quem é de sexos separados, sempre fará fecundação cruzada. A variabilidade genética sempre vai ser elevada. E quem é monóico, quem é hermafrodita, se fizer autofecundação, tem variabilidade genética, viu, gente? Tem variabilidade genética. É sexuado. Entretanto, essa variabilidade genética, ela é uma variabilidade genética baixa nesse caso. É uma variabilidade genética que ela é muito pequena. Lembrando que você ser hermafrodita, nem sempre você faz autofecundação. Muitas espécies fazem fecundação cruzada. Muito legal, hermafrodita com fecundação cruzada garante uma alta variabilidade genética, né? Então acaba tendo o mesmo benefício de quando você é de sexos separados, com alguns detalhes extras. Uma maior facilidade de encontrar parceiros sexuais. Era uma vez uma lesma. A lesma tá doida para encontrar um parceiro sexual. Aí ela vê a 100 metros de distância outra lesma. Ela vai lá sair correndo na outra lesma para poder cruzar com ela. O que quer dizer, né? Correndo para outra lesma quer dizer que daqui a 2 dias ela chega lá. Já imaginou que se ela chega na outra lesma e a outra lesma é do mesmo sexo que ela, poxa, que frustração, né? Ela é doida para fazer sexo e encontra outra lesma, mas são do mesmo sexo, não adianta de nada.
se elas são hermafroditas, não tem perigo dessa frustração acontecer, né? Porque toda vez que uma lesma encontra outra, legal, obrigatoriamente elas podem cruzar uma com a outra, ou seja, facilita o encontro de parceiros sexuais. Com um detalhe extra, né? Se você tivesse sexos separados, tivesse uma lesma macho e uma lesma fêmea, só a fêmea iria engravidar. Cara, se você tem que eles são hermafroditas, os dois engravidam. E se os dois engravidam, aumenta o número de descendentes produzidos. Isso quer dizer, moçada, que para animais que eles são sésseis, que eles vivem grudados em algum lugar, ou que eles são muito lentos, ser hermafrodita com fecundação cruzada é muito legal. Para um animal que fica grudado num canto, uma esponja, um animal que é muito difícil de se deslocar, como por exemplo uma lesma, ser hermafrodita com fecundação cruzada é massa. Por quê? Ele tem dificuldade em encontrar o parceiro. Se ele encontra, sendo hermafrodita, eu garanto que eles vão conseguir se reproduzir. Como ele tem dificuldade em encontrar parceiros, eles têm dificuldade de gerar descendentes. Se eles são hermafroditas, ambos os parceiros podem gerar descendentes. E o número de descendentes gerados pode ser bem maior, o que compensa a dificuldade de locomoção, o fato de você ser céssio, o fato de você ser lento. Hermafrodita com fecundação cruzada, bem bacana para criaturas que têm dificuldade de se movimentar. Comparando, moçada, 3 tipos de reprodução: assexuada, autofecundação e fecundação cruzada, agora nesse caso. Cuidado, que autofecundação e fecundação cruzada são processos de reprodução sexuada. Eu acabei de falar que a autofecundação tem variabilidade genética. Ela tem variabilidade genética baixa, mas ela tem variabilidade genética. Então ela é sexuada. Tanto é que quando eu analiso esses 3 tipos de reprodução e eu caminho no sentido da reprodução assexuada para a fecundação cruzada, a variabilidade genética ela vai sendo cada vez maior. Na reprodução assexuada, a variabilidade genética é 0. Na autofecundação, existe variabilidade genética, mas ela é pequena, enquanto que na fecundação cruzada, você vai ter uma variabilidade genética alta. Quanto maior a variabilidade genética, maior a capacidade de se adaptar a novos ambientes. Ou seja, quando você caminha no sentido da assexuada para a fecundação cruzada, aumenta a variabilidade e aumenta a capacidade de se adaptar a novos ambientes. Mas, quando você anda no sentido contrário, também tem suas vantagens. Ora, moçada, quando você vai para o lado da reprodução assexuada, o processo é cada vez mais simples. E ser simples não quer dizer ser ruim. Ser simples é muito bacana. Implica, às vezes, em um gasto energético mais baixo. Quer ver? Quando eu trabalho com fecundação cruzada, o gasto energético é altíssimo. Fecundação cruzada, você tem que procurar um parceiro sexual. Você tem que convencer o parceiro sexual a ir para a moita lá com você. Aliás, normalmente, convencer o parceiro sexual a ir para trás da moita com você é o que gasta mais energia. Você vai ter o gasto energético no ato sexual, na produção de gametas, e aí vai. Somando tudo, o gasto energético é muito alto. Aliás, você gasta tanta energia nisso tudo que não tem muita energia para produzir muitos descendentes. Quando eu vou para a autofecundação, o gasto energético já é mais baixo, né? Ora, na autofecundação, você não precisa procurar um parceiro sexual, você cruza com você mesmo. Você não precisa convencer o parceiro sexual a ir para a moita lá com você. Aliás, se você não conseguir você mesmo a fazer sexo com você, você é muito ruim de queixo. Então, o cara quando faz a autofecundação, ele não precisa convencer ninguém, já economiza energia em relação ao convencimento. Economiza energia em relação ao ato sexual. A vantagem, nesse caso lá, é que você gasta energia menor. Ainda gasta energia produzindo gametas, de qualquer jeito, mas o gasto energético é mais baixo. Na reprodução assexuada, o gasto energético é ainda mais baixo. Porque na reprodução assexuada, não precisa procurar um parceiro, não precisa convencer o parceiro, não precisa, gente, fazer ato sexual e nem sequer precisa produzir gametas. Com um gasto energético muito menor, sobra energia. E você investe essa energia que sobra produzindo um número de descendentes cada vez maior. Daí, quando aparecer aquela clássica questão no vestibular, quem é melhor, reprodução sexuada ou assexuada? Cuidado, vantagens e desvantagens. A sexuada garante uma maior variabilidade genética, uma maior capacidade de adaptação ao meio. A assexuada, ela é mais simples, ela gasta menos energia e com isso ela permite que você produza mais descendentes. A autofecundação, apesar de ela ser sexuada, de ela ter variabilidade genética, a variabilidade genética é baixa e ela é intermediária entre os dois processos que a gente estava descrevendo.
Que tal um exemplo de questão sobre como isso já apareceu nas provas de vestibular? Aí uma tirinha do Níquel Náusea, né? O mundo das bactérias, a bactéria sozinha, querendo lá se reproduzir, poxa vida, assexuadamente. Um tipo de reprodução chamada bipartição ou cisciparidade, né? A bactéria vai lá, uma divide em duas. São características do tipo de reprodução representado na tirinha: simplicidade, com certeza. Permuta de material genético, variabilidade genética? Não, né, gente? Reprodução assexuada não tem isso. No item B, rapidez, beleza? Simplicidade, beleza? Semelhança genética, eu diria até mais, né? Igualdade genética. Né? Claro que você pode ter uma pequena variabilidade na reprodução assexuada por mutações. Mas a mutação já seria um fenômeno aleatório, acidental, você não faz mutação de propósito, de maneira que o item B já é o item correto para a gente marcar. Valeu demais, moçada, e até a próxima.